A babá disse ao milionário: Senhor, seu filho não é autista. Ele só precisa de amor e carinho. Ao ouvir aquelas palavras, o milionário tomou uma atitude que a deixou completamente surpresa. Rodrigo acordava todos os dias na mesma hora, no mesmo quarto enorme com janelas de vidro do chão ao teto e uma vista absurda da cidade. Um apartamento de revista, todo no alto, onde o silêncio era tão presente que chegava a incomodar. O que antes ele chamava de paz, hoje era peso. O relógio marcava 6h30 quando ele levantou da cama, andou até o banheiro e fez tudo no automático. Escovou os dentes, lavou o rosto, passou a toalha, vestiu a camisa social que já estava pendurada e desceu até a cozinha. A casa parecia vazia, mesmo com 2 empregadas preparando o café e um segurança sentado no sofá checando o celular. Aos 38 anos, Rodrigo era dono de uma empresa de tecnologia que tinha estourado no mercado faz uns 7 anos. O tipo de cara que se tornou milionário sem sair muito da frente do computador. Inteligente, objetivo, rápido nas decisões. Só que tudo isso parecia inútil nas últimas semanas. E todo dia era a mesma coisa. Ele sentava à mesa de vidro, tomava um gole de café, olhava para a babá antiga, que vinha do quarto com Pedro, no colo, e ficava sem saber o que dizer. Pedro, seu filho de 6 anos, estava quieto, como sempre. Ele tinha o olhar distante, fixado num ponto qualquer da parede. Às vezes se mexia de leve, mas não falava, não sorria, não fazia nenhum barulho. A babá colocava ele no cadeirão e oferecia comida, e Pedro só aceitava se fosse do jeito dele, no tempo dele. Quando não queria, virava o rosto e ficava ali, olhando para o nada. Rodrigo observava de longe, com uma angústia no peito que ele não sabia explicar. Tentava achar uma lógica, alguma explicação simples, algo que ele pudesse resolver com planilhas ou com dinheiro. Só que isso não dava para controlar. Depois que a esposa dele morreu num acidente de carro, tudo desandou. Foi de um dia para o outro. Estavam bem, tinham planos, Pedro ainda era pequeno, e de repente, só restou ele. Rodrigo virou um homem frio, prático, mergulhado até o pescoço no trabalho. Contratou os melhores profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, cada um com uma teoria diferente, mas todos com uma palavra em comum: autismo. Rodrigo não sabia exatamente o que isso queria dizer. Ele leu tudo o que podia, assistiu vídeos, conversou com especialistas. Mesmo assim, a coisa parecia abstrata. Não fazia sentido para ele como pai. O que ele via era um menino que não reagia, que parecia ausente, que não olhava nos olhos, que não dava risada, que não chamava ninguém. E isso o deixava louco, porque ele fazia tudo certo, dava tudo o que o menino precisava. A melhor escola, os brinquedos mais caros, tudo orgânico, tudo certinho. Mas Pedro continuava mudo. Naquele dia, ele decidiu não ir direto para o escritório. Pegou o carro e dirigiu até a escola que o filho frequentava 2 vezes por semana. Pediu para ver a sala de atendimento especial e ficou parado do lado de fora, assistindo por um vidro. Lá dentro, 3 crianças sentadas no chão com brinquedos pedagógicos. Pedro era uma delas. A terapeuta tentava uma atividade com formas coloridas, mas ele só empilhava os bloquinhos em silêncio. Rodrigo observava e tentava entender o que acontecia na cabeça do filho. Era como se ele tivesse um mundo próprio e ninguém soubesse como entrar. Quando voltou para casa, já era quase meio-dia. O celular dele vibrava sem parar, cheio de mensagens de sócios, funcionários e clientes. Importantes, mas ele ignorou tudo. Subiu direto para o quarto de Pedro. O menino estava sentado no canto, abraçado a um travesseiro com a estampa de um dinossauro. Rodrigo se aproximou devagar, sentou no chão ao lado dele. Não disse nada, só ficou ali. Uns 2 minutos depois, Pedro levantou e saiu andando como se o pai não estivesse ali. Rodrigo sentiu o golpe. Mais um dia tentando e falhando. À noite, depois que Pedro dormiu, Rodrigo foi até o escritório, abriu uma garrafa de uísque e ficou encarando uma foto em cima da estante. Era uma imagem antiga,
tirada numa viagem à praia, quando Pedro ainda era bebê. Ele e a esposa rindo, com o menino no colo, todo lambuzado de areia. Rodrigo apertou a foto entre os dedos e sentiu os olhos encherem. Ele nunca chorava, mas ali, naquele silêncio todo, não deu mais para segurar. Era como se ele tivesse fracassado na única coisa que realmente importava. No dia seguinte, quando acordou, recebeu uma ligação da agência de cuidadores. Disseram que a nova profissional já estava a caminho e chegaria em menos de 1 hora. Rodrigo nem lembrava que tinha feito essa solicitação. Concordou com um "tá bom" seco e desligou. A cabeça dele ainda estava na imagem do filho sentado no canto do quarto, calado, preso num mundo que ele não sabia como acessar. Enquanto tomava café, ouviu a campainha tocar. Levantou sem pressa, abriu a porta e deu de cara com uma mulher, de uns 30 e poucos anos, cabelos presos num coque bagunçado, camiseta simples, calça jeans e uma mochila nos ombros. Ela sorriu com leveza e disse, sem formalidade nenhuma: "Oi, sou a Mariana. Vim cuidar do Pedro." Rodrigo ficou parado por 2 segundos, sem saber o que responder. A mulher não parecia ter o perfil das outras que ele contratou. Tinha algo diferente. Nela, uma presença firme, mas ao mesmo tempo tranquila, como se ela não estivesse ali para impressionar ninguém. Ele deixou que ela entrasse e só disse, boa sorte com ele. Mariana olhou para o Rodrigo e respondeu, com um sorriso meio de lado: "Sorte não, só precisa de tempo e carinho." Rodrigo arqueou a sobrancelha, mas não respondeu. Só observou enquanto ela tirava os sapatos e ia em direção ao quarto de Pedro, como se já conhecesse o lugar. Ele ficou parado ali, no meio da sala enorme, tentando entender por que aquela frase tão simples tinha deixado seu peito estranho, apertado, quase doendo, e nem fazia ideia do que aquela mulher ainda traria para dentro da vida dele. Mariana passou pela porta com a mochila nas costas e o olhar firme de quem já viu muita coisa. Ela caminhava como se não tivesse medo de nada, mas quem prestasse bem atenção ia ver que ela estava analisando tudo. Cada canto daquela casa enorme, a forma como o chão brilhava, os quadros caros na parede, até o jeito que os funcionários evitavam contato visual. Rodrigo não disse muita coisa. Só apontou para o corredor e falou onde era o quarto de Pedro. Ela não foi direto. Deixou a mochila no sofá, tirou os tênis com calma e prendeu o cabelo melhor. Depois se abaixou, abriu a mochila e tirou 2 coisas. Uma caixa pequena com brinquedos simples de madeira e um caderno encapado com papel colorido, cheio de adesivos colados. Rodrigo observava meio de longe, desconfiado. Ela olhou para ele e disse: "Posso ir até ele agora ou você quer me falar alguma coisa antes?" Rodrigo pensou em responder, mas não tinha o que dizer. Ele só deu de ombros. Mariana entendeu e seguiu em frente. Bateu na porta do quarto 2 vezes, bem leve, e entrou. Pedro estava deitado no tapete, com o rosto virado para a parede. Tinha um caminhãozinho perto da mão, mas ele nem mexia. Mariana não disse oi, nem bom dia. Também não tentou chamar a atenção dele de cara. Ela sentou perto, mas não colada. Abriu a caixa de brinquedos no chão e começou a mexer nas peças, como se estivesse brincando para ela mesma. Ficou lá, fazendo sons com os brinquedos, montando pequenas torres, desmontando de novo, rindo sozinha de um jeito leve. Pedro não virou, mas mexeu um pouco o pé, bem sutil. Rodrigo estava do lado de fora, encostado na parede. Achava tudo estranho. Nenhuma outra cuidadora tinha começado assim. Ele esperava uma apresentação formal, um relatório, talvez uma lista de recomendações. Mas ali, nada disso. Só uma mulher sentada no chão, brincando, como se estivesse em casa. Depois de uns 10 minutos, Mariana puxou o caderno da mochila e começou a desenhar. Coisas simples. Um sol, uma árvore, um dinossauro com dentes grandes. A cada desenho ela falava baixo, tipo para ela mesma, mas em voz alta o suficiente para Pedro escutar. Esse aqui é o Dino. Ele tem medo de trovão, mas ele é corajoso. Nada, ela continuou.
Esse aqui é o Léo. Ele só come maçã cortada em pedacinhos, igual meu irmão. Pedro piscou mais rápido. Virou a cabeça 2 centímetros. Mariana viu, mas fingiu que não. Continuou desenhando. Rodrigo começou a achar aquilo desconfortável. Ficou inquieto. Foi até a cozinha tomar um copo d'água. A cozinheira perguntou se ele queria almoço cedo. Ele disse que não e voltou para o corredor. Pedro agora estava sentado. Não estava tocando em nada, mas tinha virado o corpo na direção dela. Mariana fingia que não notava. Continuava desenhando e contando pequenas histórias. Umas inventadas, outras pareciam de verdade. Ela falou de quando se perdeu no supermercado, quando viu um passarinho preso no portão e soltou. De um cachorro, chamado Chiclete, que ela teve quando era pequena. Rodrigo olhava e não entendia. Era uma conversa sem retorno. Ela falava sozinha, sem pedir resposta, sem exigir nada. Mas Pedro estava ali, prestando atenção. Depois de quase 1 hora, Mariana levantou, foi até o armário do menino e pegou uma blusa leve. Mostrou para ele. Tá meio frio aqui. Posso colocar em você? Pedro não respondeu, mas não se afastou. Mariana se aproximou com calma e vestiu a blusa nele. Com cuidado. Quando terminou, ajeitou a gola, deu 2 passos para trás e sorriu. Ficou bonito, hein? Rodrigo se aproximou da porta surpreso. Ele nunca tinha visto o filho permitir aquilo sem brigar, sem virar o rosto, sem bater a mão. Mariana recolheu os brinquedos e disse: Agora vou tomar uma água. Já volto, beleza? Pedro não respondeu, mas quando ela saiu, os olhos dele seguiram, ela até a porta. Na sala, Rodrigo estava com cara de quem tinha 1000 perguntas na cabeça. Mariana sentou no sofá e respirou fundo. Quer me dizer o que você fez lá dentro? Ele perguntou. Ela olhou para ele e respondeu. Eu só estive com ele, sem pressão. Rodrigo cruzou os braços, meio impaciente. Mas você não acha que ele precisa de estímulo, de rotina, de técnicas? Mariana deu um sorrisinho de lado, aquele tipo de sorriso que vem de quem já escutou isso 1000 vezes. Claro, mas primeiro ele precisa confiar. Se ninguém tiver paciência para deixar ele à vontade, ele nunca vai sair de onde está. Rodrigo ficou em silêncio por uns segundos. Não estava acostumado a ser contrariado daquele jeito, ainda mais com calma. Você fala como se ele só precisasse de colo. E não é isso que todo mundo precisa? Rodrigo não respondeu. Só ficou ali, olhando para Mariana, sem saber o que pensar. Aquela mulher que tinha chegado há menos de 2 horas já tinha feito mais com Pedro do que ele em meses. Na hora do almoço, Mariana não aceitou que a cozinheira servisse para ela. Disse que podia esquentar a própria comida no micro-ondas. Quando Pedro foi chamado para comer, ela ficou do lado dele, mas não forçou. Deu o garfo na mão dele e deixou ele escolher o ritmo. Pedro comeu pouco, mas comeu. Mais tarde, na hora do banho, ela foi chamada para ajudar. Rodrigo observava de longe. Mariana conversava com Pedro como se ele respondesse. Contava o que estava fazendo. Agora vou molhar seu pezinho, tá? Esse shampoo aqui é do cheirinho que você gosta, lembra? Pedro não sorria, mas também não reclamava. À noite, quando ele dormiu, Mariana foi até a varanda. Rodrigo apareceu por lá, segurando 2 copos de suco. Ofereceu um para ela. Ficaram os 2 em silêncio por um tempo, olhando a cidade. Seu primeiro dia foi diferente do que eu esperava, ele disse. Melhor ou pior? Só diferente. Você é calma. Demais até. Mariana riu, mas sem deboche. Se eu não for calma com ele, quem vai ser? Rodrigo ficou pensativo. Ela olhou para ele com um ar sério, mas leve. Eu sei que você quer o melhor para ele, mas talvez o melhor não seja caro, nem difícil. Às vezes é só estar ali, de verdade. Rodrigo sentiu aquele mesmo aperto no peito do dia anterior. Ela deu boa noite e foi pro quarto de hóspedes. Ele ficou ali, sozinho na varanda, tentando entender o que estava começando a mudar. No filho, na casa e talvez dentro dele. A terça começou igual a qualquer outra. Sol entrando pelas janelas enormes
cheiro de café na cozinha, gente indo e vindo na casa com passos apressados. Rodrigo acordou, se trocou sem pensar muito e desceu as escadas com a cabeça já no trabalho. Ele tinha uma reunião importante, com investidores no fim do dia e um almoço marcado com um parceiro novo da empresa. O mundo dele girava assim: números, contratos, decisões rápidas. Só que dessa vez, no meio desse piloto automático, teve um detalhe que tirou ele do eixo. Pedro estava sentado no chão da sala, sozinho, brincando com 3 peças de madeira. Só isso. Mas para Rodrigo, aquilo era quase um milagre. Ele parou no meio da escada, em silêncio. Piscou, como se não tivesse certeza do que estava vendo. Pedro nunca fazia isso ali. Ele só ficava no quarto, ou grudado na parede, ou parado num canto com o travesseiro. Mas agora, ali, no meio da sala, com brinquedos, espalhados, ele estava montando alguma coisa. Mariana sentada no sofá, de pernas cruzadas, sem falar nada, só olhando. Ela fazia um carinho leve num gato de pelúcia no colo, como se fosse só mais uma manhã comum. Rodrigo desceu devagar, sem fazer barulho, tentando não atrapalhar. Encostou numa das poltronas e ficou só observando. Pedro pegava as peças, colocava uma sobre a outra, desmontava, começava de novo. Mariana sorriu e falou baixinho. Ele resolveu construir uma torre hoje, sozinho. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não era uma grande torre. Eram só 5 blocos empilhados. Mas o jeito que Pedro fazia, com tanto foco, com calma, era completamente diferente. Não estava só repetindo movimentos. Estava criando, explorando. Isso nunca aconteceu antes. Mariana perguntou, ainda olhando para o menino. Rodrigo balançou a cabeça. Não assim. Ela olhou para ele com carinho, mas sem pena. Como quem diz, tá vendo? Pedro se levantou, tropeçou num dos brinquedos no chão e caiu sentado. O normal seria ele chorar ou se fechar, mas não. Ele olhou para o lado, olhou para Mariana e soltou um som. Não foi uma palavra. Foi um som rouco, meio arrastado, algo como Mariana respondeu na hora. Tá tudo bem. Foi só um susto, né? Pedro olhou para ela por 2 segundos. Depois, se levantou e voltou a empilhar os blocos. Rodrigo piscou de novo. Tava com a mão na boca, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele falou? Não. Mas respondeu. É diferente. Ele percebeu que eu tava ali, que tinha alguém. Rodrigo se sentou devagar. A reunião, o almoço, tudo sumiu da cabeça dele. Ficaram os 3 ali por um tempo. Silêncio total. Só o som das pecinhas batendo uma na outra. Mais tarde, Rodrigo estava no escritório da casa, com o notebook aberto e vários e-mails acumulando. Mas ele não estava lendo nada. Só pensava no momento daquela manhã. Aquela cena simples grudou na cabeça dele como se tivesse assistido a um filme que não conseguia parar de pensar. Ele se pegou abrindo vídeos antigos do filho no celular. Os de quando Pedro tinha 2 anos, ainda com a mãe viva. Em um deles, o menino dava risada vendo bolhas de sabão. Em outro, ele corria atrás de um cachorro na varanda. Rodrigo apertava o play e o pause rápido, tentando buscar nos detalhes algum sinal. Sempre se culpava por não ter percebido antes, quando tudo começou a mudar. A porta se abriu devagar. Mariana colocou a cabeça para dentro. Tá ocupado? Rodrigo. Fechou a aba do celular rápido. Não, entra. Ela entrou com um copo d'água na mão. Só vim dizer que Pedro dormiu depois do banho, quase sem resistência. Rodrigo levantou os olhos. Sem chorar? Só resmungou um pouco, mas dormiu fácil. Ele balançou a cabeça impressionado. Isso nunca acontece. Mariana deu um sorriso discreto. É o efeito de um dia bom. Rodrigo ficou olhando para ela por um tempo. O jeito dela entrar na casa como se fizesse parte de tudo já estava virando uma coisa normal. Mas ele ainda não sabia como lidar com isso. Você tem jeito com ele,
Um jeito que eu nunca vi antes. Eu só escuto. Mas ele não fala. Mas ele fala com o corpo, com os olhos, com a forma como se mexe. Você precisa aprender a ler isso. Rodrigo olhou para ela de um jeito diferente. Pela primeira vez, pareceu que estava realmente vendo Mariana. Não só como a cuidadora do filho, mas como alguém que estava ali por inteiro. Não era só um serviço. Tinha verdade no que ela fazia. Você já trabalhou com outras crianças assim? Sim, mas nenhuma igual ao Pedro. Rodrigo quis perguntar mais, mas segurou. No dia seguinte, ele decidiu não sair de casa de novo. Disse para a empresa que faria as reuniões por vídeo e ficou observando. Pedro repetiu o ritual da manhã. Brincou sozinho, depois ao lado de Mariana. Ele ainda não falava, mas os olhares, os movimentos, estavam mais vivos. Tinha uma conexão, nascendo ali, devagar, mas real. À tarde, Rodrigo se aproximou dos dois. Sentou no chão, como ela fazia. Pedro nem olhou. Mariana continuou a brincadeira, puxando um carrinho. Esse aqui é o carro do Super Urso. Ele só anda se alguém empurrar. Rodrigo pegou o carrinho e empurrou. Mariana sorriu. Pedro observou. Depois de alguns segundos, ele esticou a mão. Tocou no carrinho. Depois no braço do pai. Só isso. Um toque. Rodrigo congelou. Mariana não disse nada. Só sorriu, daquele jeito dela. Foi aí que ele entendeu. Aquele era o primeiro impacto. Não só de Pedro, mas dele também. Ele, que passava os dias sentindo que o filho era um mistério sem solução, de repente percebeu que talvez o problema era ele nunca ter olhado, do jeito certo. E ali, sentado no chão da sala, pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu que estava dentro da vida do filho, mesmo que fosse só um pedacinho. Rodrigo entrou na sala batendo a porta com força. O barulho ecoou e fez uma das empregadas que estava limpando ali perto se assustar. Ele passou reto, sem olhar para ninguém, e jogou a pasta no sofá com raiva. Mariana apareceu no corredor com Pedro no colo, os dois recém-saídos do banho, e parou na hora. Olhou para Rodrigo, depois para o menino. Pedro encostou a cabeça no ombro dela, meio encolhido, sentindo o clima tenso. Rodrigo percebeu e respirou, fundo. Tentou disfarçar, mas a frustração ainda estava estampada na cara dele. Desculpa, falei alto. Foi um dia horrível. Reunião que não andou, parceiro de negócio enrolando, e ainda me ligaram da escola dizendo que o Pedro teve um episódio estranho e ficou isolado na aula inteira. Mariana segurou o menino com mais firmeza, protegendo ele do peso daquelas palavras. Rodrigo notou o gesto. A gente tá tentando de tudo, mas nada parece funcionar. Ele continuou, andando de um lado pro outro. Eu coloco terapeuta, pago escola especializada, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista. Mas ele não responde. Não, fala. Não olha nos olhos. É como se ele nem estivesse aqui. Ela colocou Pedro no sofá, ao lado dos brinquedos, e se virou para ele. Você pode parar um segundo? Rodrigo parou. O tom dela não era grosso, mas firme. Diferente. Ele tá aqui. O tempo. Todo. Só que você não vê porque quer respostas do jeito que você entende, e não do jeito que ele consegue dar. Rodrigo passou a mão no rosto. Tava exausto. Sentou numa das poltronas e afundou ali. Você tem ideia do que é viver com isso? Ter um filho que não se comunica? Que não reage? E ficar o tempo todo com medo do futuro dele? Ela se aproximou, com calma. Se sentou no sofá, perto de Pedro, e olhou nos olhos de Rodrigo. Senhor, seu filho não é autista. Ele só precisa de amor e carinho. Rodrigo sentiu um soco no peito. Ele ia retrucar, dizer que o diagnóstico estava ali, que os exames existiam, que ele já tinha gasto uma fortuna com profissionais. Mas não conseguiu. Só ficou em silêncio. As palavras dela ecoaram na cabeça dele como uma martelada. Mariana não falou mais nada. Só passou a mão no cabelo de Pedro, que agora segurava um bloquinho e mordia a ponta. O menino olhava para ela com calma, confiança.
aquele olhar que Rodrigo nunca tinha recebido. Você acha que ele não entende, mas ele entende tudo. O jeito que você fala, o tom da sua voz, seu olhar quando entra na sala. Ele sente tudo. Só não sabe como devolver ainda. Rodrigo estava com os olhos vermelhos, mas não chorava. Só olhava fixo para ela, tentando processar. Você já se perguntou por que ele reage comigo e não com você? Rodrigo demorou, mas respondeu. Sim. Porque eu não cobro. Eu só fico aqui. Eu não exijo nada. Só dou o que ele precisa para confiar. O resto vem depois. Rodrigo abaixou a cabeça. Mariana continuou. Você quer consertar, mas ele não tá quebrado. Pedro se aproximou dela e encostou a cabeça na perna dela, deitando ali. Mariana colocou a mão sobre os cabelos dele e fez carinho de leve. Rodrigo se levantou devagar. Foi até a varanda. Abriu a porta de vidro e ficou parado olhando a cidade. O sol estava se pondo e o céu tinha aquele tom meio alaranjado com cinza. Ele respirou fundo, encostou a testa no vidro. Amor e carinho, ele repetiu baixinho. Foi ali que ele percebeu que talvez ele tivesse errado desde o começo. Não por não tentar, mas por tentar demais do jeito errado. Tinha gastado tudo o que podia, comprado tudo o que achava que ajudaria, mas nunca tinha simplesmente parado para estar. Só estar. De verdade. Mariana levantou do sofá com Pedro no colo, já meio sonolento. Passou por ele e disse, sem olhar diretamente. Amanhã eu vou tentar de novo com ele. Mas você podia tentar também. Só senta com ele. Fica ali. Mesmo que não aconteça nada. Só fica. Rodrigo assentiu com a cabeça, ainda olhando a cidade. Naquela noite, ele não dormiu cedo. Ficou revendo vídeos antigos, fotos, ouvindo áudios da esposa. Num deles, ela dizia rindo, o Pedro entende tudo, mas do jeito dele. Ele fechou os olhos, com um aperto no peito. Era isso, o jeito dele. De manhã, ele acordou antes do despertador. Em vez de ir direto pro banho, passou no quarto de Pedro. O menino ainda dormia. Rodrigo se sentou na poltrona do canto e ficou ali, sem falar nada. Só olhando, prestando atenção na respiração dele, no movimento pequeno das mãos. Tinha algo ali que ele nunca tinha parado para enxergar. Pedro abriu os olhos devagar, viu o pai. Ficou olhando por alguns segundos. Rodrigo sorriu, sem dizer uma palavra. Pedro não respondeu com palavras, mas puxou o travesseiro pro lado e virou de costas, deixando espaço do lado dele. Rodrigo entendeu o convite. Se deitou ao lado do filho, com cuidado. Ficaram os dois ali, na mesma cama, em silêncio, mas juntos. E naquele momento, ele não precisava de mais nada. Rodrigo acordou antes do despertador de novo. Era o segundo dia seguido que isso acontecia. Ele nem sabia o motivo exato, só sabia que o corpo levantava, meio no susto, como se tivesse alguma coisa esperando por ele. Sentou na cama, passou a mão nos olhos e ficou uns minutos ali, parado, escutando o barulho leve da cidade acordando. No corredor, ouviu passos. Devia ser Mariana. Ela sempre acordava antes, tomava café bem cedo e já começava o dia com Pedro, antes mesmo dele sair do quarto. Rodrigo se levantou, colocou uma camiseta qualquer e desceu. A casa estava com aquele silêncio típico de manhã, de dia útil, mas dessa vez ele não parecia frio. Parecia leve. Na cozinha, Mariana estava em pé, encostada na bancada, tomando um café numa caneca branca. Ela olhou para ele e deu um leve sorriso, daqueles que não dizem bom dia, mas já entregam que ela tinha notado a mudança. Rodrigo retribuiu com um aceno de cabeça, meio sem jeito. Era como se depois da frase do dia anterior, tudo tivesse virado outra coisa. Ele não conseguia mais ver Mariana só como a cuidadora. E também não conseguia mais ignorar o filho como se fosse só um problema para resolver. Pedro ainda estava dormindo.
Mariana aproveitou para arrumar os brinquedos espalhados na sala e revisar algumas anotações num caderno velho que ela usava para acompanhar o progresso dele. Rodrigo ficou ali, sem saber direito o que fazer. Queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Você foi firme ontem, ele disse, quebrando o silêncio. Aquela frase ficou na minha cabeça a noite toda. Ela fechou o caderno devagar e olhou para ele. Era para ficar mesmo. Rodrigo riu com o canto da boca. Sabia que ela estava certa, e pela primeira vez em muito tempo aceitou estar errado sem se sentir diminuído. Eu me peguei pensando, o que exatamente eu tenho dado para ele? Eu pago tudo, garanto tudo, mas... carinho? Presença? Talvez não. Talvez eu esteja só tentando empurrar soluções. Mariana se aproximou e pegou outra caneca para ele. Serviu o café sem falar nada. Quando entregou, disse só, já é um começo. Eles ficaram ali, em pé, um do lado do outro, olhando a janela da cozinha. Depois do café, Pedro acordou. Veio arrastando o dinossauro de pelúcia pela mão. Os cabelos bagunçados, com aquela cara de quem não quer falar com ninguém. Mariana se abaixou para ficar na altura dele e sorriu. Bom dia, dorminhoco. Quer um pão com queijo ou iogurte hoje? Pedro não respondeu. Só foi até o sofá e se sentou. Rodrigo observava tudo da escada. Respirou fundo, desceu e se aproximou. Sentou no chão, perto do filho, com o mesmo cuidado que Mariana tinha nos gestos. Pegou um bloquinho de montar e colocou na frente do menino. Bom dia, filho. Hoje tô de folga. Pensei em passar o dia com você. Pedro não olhou direto. Mas não, se afastou. Pegou o bloquinho e começou a empilhar. Mariana, mais ao fundo, sorriu em silêncio. O dia passou devagar. Rodrigo ficou em casa. Não atendeu ligações, não respondeu e-mails. Toda vez que alguém da empresa ligava, ele recusava. Os funcionários ficaram meio perdidos, mas ele não se importava. Queria ver onde essa nova forma de estar com Pedro podia chegar. Durante a tarde, Mariana chamou Rodrigo para acompanhar uma brincadeira diferente. Ela espalhou tampinhas coloridas numa toalha no chão e começou um jogo de encaixe com o menino. Cada vez que ele acertava, ela dava um toque leve na mão dele e dizia: Boa, Pedro. Rodrigo começou a repetir também, se envolvendo sem perceber. Numa das rodadas, Pedro encaixou 3 tampinhas seguidas e soltou um barulho de satisfação. Não foi palavra, mas parecia quase uma tentativa. Rodrigo riu, surpreso. Você viu isso? Ele fez um som. Mariana confirmou com a cabeça, animada. Sim. E olhou para ele. Porque você estava ali. Rodrigo olhou para o filho com outra expressão. Tava surpreso, mas mais do que isso, emocionado. De verdade, à noite, depois que Pedro dormiu, Rodrigo ficou sozinho na sala, revendo mentalmente cada detalhe do dia. Mariana passou, indo para o quarto de hóspedes, e parou na porta. Boa noite. Rodrigo levantou os olhos e disse: Obrigado por ontem. E por hoje também. Ela fez que sim com a cabeça e respondeu: Você vai ver, Rodrigo. É mais simples do que parece. Depois entrou no quarto. Rodrigo ficou ali, sentado no escuro, com a TV ligada num volume baixo e sem prestar atenção em nada. Tava absorvendo aquilo tudo. Pela primeira vez, não se sentia derrotado por não entender o filho. Pelo contrário, se sentia parte da história, presente. No dia seguinte, acordou com Pedro batendo na porta do quarto. Não era comum. Rodrigo levantou correndo, abriu a porta e o menino estava ali, com a cara sonolenta, o dinossauro na mão e o olhar direto nos olhos do pai. Sem falar, sem gestos, só um olhar. Rodrigo esticou os braços e o pegou no colo. Voltou para a cama e ficou ali com ele deitado no peito, sem pressa. Esse é o efeito da frase, ele pensou. Mas não disse nada. Só abraçou mais forte. Rodrigo não. Era mais o mesmo cara que acordava e corria para a empresa como se a vida estivesse num cronômetro. Ele ainda era dono de tudo. Ainda tinha as responsabilidades de sempre. Mas agora tinha outra coisa ocupando a cabeça dele. E o coração.
a presença do filho. No início, ele se sentia meio travado, sem saber onde sentar, o que dizer, como se comportar perto do menino, mas Mariana ia guiando ele sem forçar nada. Às vezes só com um olhar, um gesto pequeno. Às vezes nem precisava falar. Rodrigo começou a perceber que estar ali, mesmo em silêncio, já era fazer muito. Numa manhã de sábado, Pedro estava sentado no tapete da sala, com vários bloquinhos coloridos na frente. Rodrigo entrou com um copo de suco na mão e ficou parado observando. Mariana estava na cozinha. Ela nem olhou, mas sabia que ele estava ali. Rodrigo se sentou devagar, perto do filho. Não disse nada. Pegou um dos bloquinhos e colocou do lado do que Pedro tinha montado. O menino olhou, não fez cara feia, nem se afastou. Pegou outro e encaixou no mesmo ponto. Rodrigo sorriu. Tava ali, acontecendo. Devagar. Mas acontecendo. Mariana chegou com um prato de frutas cortadas. Sentou no sofá e deixou os dois ali, no chão. Pedro esticou a mão e pegou um pedacinho de banana. Depois ofereceu um pedaço pro pai. Rodrigo pegou, quase sem acreditar. Era a primeira vez que o filho dividia alguma coisa com ele. E foi do jeito dele. Simples, direto, mas cheio de significado. No outro dia, Mariana levou uma folha em branco e algumas canetinhas. Sentou com Pedro na varanda e começou a desenhar devagar, sem dizer nada. Rodrigo observava de dentro da casa. Depois de um tempo, Pedro pegou uma canetinha azul e fez um risco comprido, torto, no canto da folha. Mariana olhou e disse, sorrindo: "Esse é o rio? Tá bonito." Pedro não respondeu, mas fez outro risco. Rodrigo sentiu uma coisa que não sabia explicar. Era tipo orgulho, misturado com surpresa. Ele saiu da casa e sentou perto deles. Pegou uma canetinha verde e desenhou uma árvore simples. Pedro olhou. Tocou com o dedo. "É uma árvore", disse Rodrigo. Pedro não falou, mas deu um meio sorriso. Era raro. Mariana viu e ficou quieta. Deixou o momento acontecer. Num final de tarde, Rodrigo chegou do mercado com algumas compras. Queria aprender a preparar o lanche do filho, mesmo que fosse coisa simples. Mariana ajudou. Mostrou como Pedro gostava das coisas organizadas no prato. Rodrigo fez do jeitinho que ela ensinou. O menino comeu em silêncio, mas sem empurrar nada. Depois pegou o guardanapo, limpou a boca e olhou para o pai por uns segundos. Rodrigo retribuiu o olhar sem pressa. Ficaram se encarando em silêncio. Mas tinha algo ali. Uma ponte sendo construída. À noite, enquanto Mariana organizava algumas coisas no quarto de hóspedes, Rodrigo apareceu na porta com uma expressão diferente. Ele segurava o desenho feito mais cedo. Era só uns riscos e uns rabiscos, mas para ele aquilo era como uma obra de arte. Ele tá melhorando, né? Mariana se sentou na cama, ajeitou o cabelo e respondeu com calma. Ele tá se sentindo seguro. A melhora vem daí. Rodrigo entrou, sentou na cadeira perto da janela e ficou olhando a rua lá fora. Eu nunca pensei que ele pudesse chegar nesse ponto. Eu achava que era um caso difícil demais, que talvez ele nunca fosse funcionar como os outros. Ela olhou para ele, séria. Ele não precisa funcionar como os outros. Ele só precisa ser aceito do jeito que é. Rodrigo assentiu, como quem leva um tapa e agradece. Mariana não dizia nada bonito só por dizer. Era tudo direto, reto, sem maquiagem. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa simples, mas marcante. Rodrigo saiu do banho e, quando estava indo para o quarto, ouviu risadas vindo da sala. Era Pedro. Rindo. De verdade. Aquela risada infantil, meio embolada, mas cheia de vida. Ele correu até lá e viu Mariana fazendo caretas, fingindo que um boneco estava falando. Pedro ria como se estivesse ouvindo a melhor piada do mundo. Rodrigo ficou parado, com o cabelo ainda molhado, olhando aquilo. O filho dele rindo, o filho dele feliz. Mariana notou ele ali, mas não interrompeu. Só deu uma piscada rápida e continuou. Depois do almoço, Rodrigo tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo de vídeos. Gravou discretamente Pedro brincando com um quebra-cabeça
e mandou para a irmã dele, que morava em outro estado. Em segundos ela respondeu: "Nossa, ele tá diferente. Que lindo de ver isso." Rodrigo sorriu, guardou o celular e sentou no chão, do lado do filho. Conforme os dias passavam, os funcionários da casa começaram a notar também. A cozinheira disse que o menino estava mais calmo. A faxineira comentou que ele andava menos irritado com barulhos. Até o segurança comentou num canto que o garoto agora passava perto dele e olhava, mesmo que só por um segundo. Rodrigo também começou a mudar. Parou de olhar o relógio toda hora. Começou a sentar na mesa para jantar. Não só pegar um prato e ir para o quarto. Tirava o celular do bolso e colocava na gaveta enquanto estava com o filho. Mariana via tudo isso e não dizia nada. Só continuava ali, firme, com o jeito dela de cuidar sem impor. Teve um dia em que Pedro caiu e machucou o joelho. Foi leve, mas sangrou um pouco. Rodrigo correu para ajudar e, pela primeira vez, o menino aceitou o colo. Chorou baixinho, encostado no peito do pai. Rodrigo ficou parado, com os olhos fechados, segurando o filho como se aquilo fosse o mundo inteiro dele. Mariana ficou do outro lado, observando, sem atrapalhar, mas com um sorriso nos olhos. E era isso. A transformação estava vindo. Sem milagre, sem cena de novela. Só com presença. Só com alguém disposto a parar, ouvir e ficar. Rodrigo estava no jardim da casa, deitado numa espreguiçadeira, enquanto Pedro brincava com um carrinho no chão de grama. O sol batia de leve e o clima estava tranquilo. Mariana apareceu com 2 copos de suco e se sentou perto deles. Rodrigo pegou um dos copos e agradeceu com um sorriso calmo. Já era rotina, os 3 ali. Sem muito barulho, sem pressa. Um novo jeito de viver que ele mal tinha percebido que tinha criado. O portão da frente tocou. A campainha da casa soou alto. Rodrigo se levantou, meio sem vontade. Mariana ficou com Pedro. Quando ele chegou até a porta, viu a imagem que não esperava e, ao mesmo tempo, sabia que uma hora ia acontecer. Letícia, a irmã da falecida esposa. Óculos escuros, roupa de grife, uma bolsa enorme pendurada no ombro e uma cara de poucos amigos. Rodrigo soltou o ar devagar antes de abrir o portão. "Oi, Letícia. Tudo bem?" Ela tirou os óculos, empinou um pouco o queixo e respondeu com aquele tom de quem não tem tempo a perder. "A gente precisa conversar." Rodrigo sabia que aquele "a gente precisa conversar" nunca vinha com coisa boa. Abriu a porta e deixou ela entrar. Letícia olhou ao redor como quem estava entrando numa casa suja. Reparou em tudo. O chão, os móveis, até o tapete. "Pedro tá aí?" Tá no jardim." "Mas ele tá bem. Muito bem, aliás." Ela arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços. "É mesmo? Porque eu soube de umas coisas. E, sinceramente, tô preocupada." Rodrigo fechou a porta e cruzou os braços também, já entendendo. "Onde aquilo ia parar? Que tipo de coisa? Essa cuidadora que você contratou." "Mariana, né? Eu não conheço. Não sei de onde veio. Não sei o histórico dela. E, sinceramente, achei estranho você deixar uma desconhecida tão perto do Pedro." Rodrigo mordeu o canto da boca. Sabia que Letícia era controladora, mas não esperava que ela fosse tão direto ao ponto assim. Ela tem feito um trabalho incrível. Pedro tá evoluindo, tá mais tranquilo, mais aberto. Eu tô vendo isso com os meus próprios olhos, Letícia. Letícia andou pela sala como se estivesse numa inspeção. Parou em frente à estante, mexeu numa moldura de foto, depois virou para ele com um olhar mais duro. "Mas você não é terapeuta. Você não entende de desenvolvimento infantil. E esse papo de tá mais tranquilo pode ser só uma ilusão. A gente não pode arriscar o bem-estar dele assim. E olha, desculpa, mas eu acho que você tá envolvido com essa mulher. Tô errada?" Rodrigo travou por um segundo. A pergunta foi como uma rasteira. Não porque ele estivesse de fato envolvido, mas porque ele não sabia exatamente como negar. Letícia continuou. "Eu sempre fui próxima do Pedro. Eu e minha irmã éramos grudadas. Quando ela morreu, eu fiquei muito preocupada com ele. E eu sempre achei que você, Rodrigo, por mais que fosse um bom provedor,
Nunca foi pai de verdade. Agora vem essa mulher e do nada tudo muda? Desculpa, mas isso tá estranho. Rodrigo respirou, fundo, tentando manter a calma. Você veio aqui com algum objetivo claro ou só para despejar crítica? Letícia tirou da bolsa um envelope. Colocou sobre a mesa. Eu entrei com um pedido de tutela compartilhada. Tô indo à justiça. Acho que o Pedro vai estar melhor comigo. Pelo menos até a gente entender se essa cuidadora é mesmo confiável. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Você tá brincando, né? Tô muito séria. Já falei com advogados, com um psicólogo da minha confiança. E se precisar, vou levantar tudo sobre essa Mariana. Porque Pedro não é um brinquedo. Não vou deixar ele nas mãos de qualquer uma. Rodrigo se aproximou, firme. Você acha mesmo que eu ia colocar meu filho em risco? Depois de tudo que a gente passou? Letícia ergueu o queixo. Você anda distraído demais, Rodrigo. Emoção demais, razão de menos. Mariana apareceu na porta com Pedro no colo. Os dois tinham vindo pegar um copo d'água. Letícia olhou direto para ela, avaliando cada detalhe. Mariana percebeu na hora o clima. Oi, boa tarde. Letícia deu um sorriso falso. Boa tarde. Então você é a famosa Mariana. Rodrigo se adiantou. Mariana, essa é a Letícia, irmã da Luana. Mariana assentiu com a cabeça. Eu vou levar o Pedro pro quarto. Ele tá com sono. Letícia olhou ela subir com o menino e virou para Rodrigo, afiada, eu. Vi o jeito que ele encosta nela. E o jeito que você olha para ela. Tá tudo errado. Rodrigo apertou os punhos. Você tá vendo o que quer ver. Letícia pegou a bolsa. Isso vai acabar na justiça, Rodrigo. Só tô te avisando antes. Saiu batendo o salto pelo chão como se tivesse ganhado alguma coisa. Rodrigo ficou, parado ali, com a cabeça girando. Não era só uma visita. Era um ataque. E ele sabia que Letícia não estava blefando. Ela nunca fazia nada sem plano. Naquela noite, Rodrigo contou para Mariana. Ela ouviu tudo em silêncio. Não parecia surpresa. Eu já vi isso antes, disse ela. Família que quer parecer protetora, mas no fundo só quer controle. Rodrigo olhou para ela. Você tá com medo? Mariana respirou fundo. Do que ela pode tentar fazer comigo, não. Do que ela pode fazer com o Pedro, sim. Rodrigo abaixou a cabeça. Eu não vou deixar isso acontecer. E naquele momento, o que estava em jogo já não era mais só a guarda do filho. Era a paz que ele finalmente tinha conseguido construir. Rodrigo passou a madrugada inteira sem dormir direito. Virava de um lado pro outro, levantava, andava pela casa, olhava pela janela. A ameaça da Letícia tinha bagunçado tudo. A paz que ele vinha construindo com o filho e com Mariana agora parecia por um fio. E não era medo da justiça. Era medo de tudo desmoronar de novo. De ver Pedro voltar pro silêncio. De perder a única pessoa que tinha conseguido abrir uma fresta naquele mundo fechado do menino. No café da manhã, Mariana entrou na cozinha mais séria do que o normal. Tava com o cabelo preso num coque alto e vestia uma blusa simples. Rodrigo percebeu na hora que ela estava com a cabeça cheia, mas tentando disfarçar. Bom dia, disse ele, forçando um sorriso. Bom dia, ela respondeu, abrindo a geladeira. Pedro ainda estava dormindo. Eles ficaram ali sozinhos por uns minutos, sem muito papo. Até que Rodrigo falou, baixando a voz. Se você quiser sair disso agora, eu entendo. Não vou te julgar. Mariana pegou uma jarra de suco e virou para ele com calma. E deixar o Pedro com essa mulher rondando por perto? Nem pensar. Eu não fujo fácil. Rodrigo ficou em silêncio. Admirava aquilo nela. Era firme, mas não fazia cena. Quando dizia que ia ficar, era porque realmente queria estar ali. Durante o dia, eles seguiram a rotina normal. Pedro almoçou bem, assistiu um pouco de desenho, desenhou algumas formas no caderno. Mariana se sentou ao lado dele, como sempre. Rodrigo ficou na poltrona, mais atento do que antes. Prestava atenção nos detalhes, nos gestos pequenos. O jeito que Mariana ajeitava a mão de Pedro quando ele se atrapalhava, como ela dizia. Tudo bem?
Vamos de novo. Sem pressa nenhuma. Mais tarde, enquanto Pedro cochilava no quarto, Rodrigo chamou Mariana para conversar na varanda. Levou 2 copos de chá gelado e ofereceu um a ela. Tava pensando. Queria que você me ensinasse mais. De verdade. Não só ficar do lado dele. Eu quero entender o que você entende. Mariana se ajeitou na cadeira e tomou um gole do chá. Você tem que esquecer o que os outros disseram. O Pedro não é um caso clínico. Ele é uma criança tentando viver do jeito dele. Rodrigo fez que sim com a cabeça. Eu sei, mas ainda é difícil. Às vezes eu travo. Eu tenho medo de fazer errado. Ela sorriu. Errado é não tentar. Rodrigo olhou para frente, para o quintal onde o vento balançava as folhas das árvores. Acho que nunca te perguntei. Por que você faz isso? Ela pensou um pouco antes de responder. Porque eu queria que alguém tivesse feito isso pelo meu irmão. Rodrigo virou o rosto, curioso. Seu irmão? Ela olhou para frente, com os olhos mais pesados. Ele era como o Pedro. Silencioso, fechado. A diferença é que minha família achava que ele era só estranho. Nunca deram atenção. Ele foi crescendo assim. Sem apoio, sem afeto, sem entender o mundo. Quando ele morreu, eu prometi que, se um dia eu pudesse fazer diferente com outra criança, eu ia fazer. Rodrigo não sabia o que dizer. Só sentiu um aperto no peito. Era como se naquele momento tudo fizesse ainda mais sentido. O jeito dela, a calma, a insistência, tudo vinha de uma dor que ela transformou em cuidado. Quando Pedro acordou, chamou por Mariana com um som rouco, quase um má. Rodrigo ouviu do corredor e correu até o quarto. Viu ela se abaixando com calma e respondendo como sempre. Tô aqui, amor. Tô aqui. Rodrigo se aproximou e ficou ao lado dela. Colocou a mão nas costas do filho, devagar. Pedro não se afastou. Ficou ali entre os dois, calmo. Naquela noite, Rodrigo preparou o jantar com Mariana. Nada de gourmet, só arroz, frango grelhado e legumes. Mas ele quis aprender como Pedro gostava da comida cortada, a ordem das coisas no prato. Mariana ensinava tudo com paciência, e ele prestava atenção como se fosse uma reunião de negócios importante. Eles jantaram juntos. Pedro, pela primeira vez, comeu tudo na mesa sem levantar. Rodrigo viu aquilo como um prêmio. Mariana não. Comemorou em voz alta, mas deu um sorrisinho discreto, daqueles que dizem, você tá indo bem. Depois que Pedro dormiu, eles ficaram um tempo sentados no sofá, vendo TV num volume baixo, um filme qualquer, só para preencher o fundo. Mas a presença um do outro já preenchia o silêncio. Rodrigo olhou para Mariana e percebeu que ela também estava cansada. Não daquele dia, mas de uma vida inteira. E ainda assim, ela estava ali, com eles, inteira. Ele quis dizer alguma coisa, mas não disse. Só ficou ali. E ela também. A quarta-feira parecia igual a todas as outras. Pedro acordou cedo, tomou café sem fazer birra, ficou vendo desenho por um tempo e depois passou a manhã entre brincadeiras com pecinhas e desenhos no caderno. Rodrigo assistia tudo de perto, sem se intrometer demais. Ele já tinha aprendido que o segredo era não querer controlar cada gesto. E Mariana, como sempre, conduzia tudo no tempo certo. O que ninguém esperava era que aquela noite ia virar uma daquelas que ficam na memória. Já passava das 7 da noite quando Rodrigo, saindo do escritório, esbarrou com Mariana no corredor. Ela estava com o cabelo preso de qualquer jeito, com uma camiseta larga e uma calça legging que parecia ter sido escolhida no escuro. Carregava um pacote de pão e uma caixinha de leite nas mãos. Tava indo fazer um lanche? Ele perguntou com um tom leve. Tava. Tô morrendo de fome. Respondeu rindo. Quer ajuda? Ela parou, olhou para ele por um segundo e soltou um sorriso curto. Ajuda? De você? Essa eu quero ver. Rodrigo levou a brincadeira na esportiva e seguiu ela até a cozinha. Quando entraram, a luz amarelada deixava o ambiente mais aconchegante do que o normal. Não tinha mais ninguém ali.
As funcionárias já tinham ido embora. Pedro dormia no quarto. E pela primeira vez, a casa estava quieta de verdade. Só os dois. Sozinhos. Rodrigo abriu a geladeira, pegou algumas coisas, colocou sobre a bancada. Quer que eu frite uns ovos? Sabe fazer isso? Confia em mim. Ela riu, se encostou na pia e ficou olhando ele quebrar os ovos com uma concentração exagerada. Aquele homem, dono de uma empresa gigante, estava ali, sujando o fogão com um sorriso meio bobo. Enquanto os ovos chiavam na frigideira, Mariana preparava as torradas, colocava fatias de queijo num prato pequeno e mexia no celular, escolhendo uma música para tocar. Colocou um sambinha leve, daqueles que preenchem o ambiente sem forçar presença. Rodrigo cantarolou uma frase sem perceber. Ela notou e comentou: "Você canta mal, viu? Eu canto ótimo. Você que não entende talento." Mariana riu alto pela primeira vez em dias, daquela risada de verdade, sem filtro. Rodrigo parou o que estava fazendo por um segundo, só para olhar. "Você devia rir mais vezes", ele disse, meio sem pensar. Ela parou de rir e ficou séria por um segundo, mas não disse nada. Voltou a mexer no pão. Eles montaram 2 pratos simples e se sentaram na bancada da cozinha, um de frente para o outro. Comeram devagar, conversando sobre qualquer coisa. Mariana falou de uma amiga que teve bebê. Rodrigo comentou sobre uma época em que vendia peças de computador no colégio. Os dois riram, compartilharam histórias que não tinham contado antes, e a comida ali virou só um detalhe. Depois de um tempo, o silêncio caiu, mas não foi desconfortável. Foi aquele tipo de silêncio que diz mais do que fala. Rodrigo passou a mão no copo e girava ele devagar, como se procurasse coragem. Mariana olhava para ele, esperando alguma coisa. "Você sente falta de alguma coisa da sua vida antes de vir pra cá?" Ela pensou por um segundo, mordeu um pedaço do pão e respondeu: "Sinto falta de não precisar me preocupar com o que os outros pensam de mim o tempo todo." "E você?" Rodrigo respondeu na hora. "Sinto falta de alguém me perguntar isso." O silêncio voltou, mas dessa vez ele ficou mais denso. Os olhos dela baixaram por um instante, depois subiram devagar. Eles ficaram ali, se olhando. Não tinha clima forçado, nem música subindo de tom, nem cena de filme romântico. Só um homem e uma mulher sentados à mesa, com uma conexão que crescia no espaço entre uma mordida e outra. Mariana se levantou para lavar o prato, mas Rodrigo segurou a mão dela de leve. "Deixa, eu lavo." Ela deixou. Ficou ali parada, assistindo ele lavar o prato com uma calma que ela nunca tinha visto nele. Quando ele terminou, secou a mão no pano de prato e olhou para ela. "Você acha que a gente tá se aproximando demais?" Ela ficou séria. "Acho que sim." "Isso é ruim?" Ela deu de ombros. Rodrigo se aproximou meio passo. Não muito, mas o suficiente para ela sentir. Os dois pararam por um segundo bem ali no meio da cozinha. Ninguém se encostou. Ninguém fez nada. Mas estava tudo ali. Mariana respirou fundo e disse baixinho: "O Pedro." Rodrigo entendeu na hora. Era um lembrete, não um freio, mas um aviso. O filho dele vinha primeiro. Tudo vinha depois. Ele assentiu. "Eu sei, eu só não vou fazer nada que atrapalhe o que ele tá construindo com você." Ela olhou para ele com aquele olhar de quem entende tudo, mesmo sem falar. "Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana." Ela saiu devagar, deixando um rastro de cheiro de café e pão, quentinho no ar. Rodrigo ficou na cozinha por mais um tempo, encostado na pia, pensando em tudo o que não foi dito. Na segunda-feira, Rodrigo estava no escritório da casa, respondendo a alguns e-mails. Tentava manter o foco, mas a cabeça voltava e meia corria para Mariana, para Pedro, para aquele jantar da semana passada. Tinha sido leve, mas tinha deixado coisa no ar. Coisa que ele não sabia onde guardar ainda. Do lado de fora, o dia seguia calmo. Mas esse tipo de paz, ele já sabia. Nunca durava muito. O interfone tocou. Era o porteiro dizendo que um oficial de justiça
Estava na portaria com um envelope para o Sr. Rodrigo Vasconcelos. Ele desceu até lá sem entender direito. Achava que era alguma coisa da empresa, talvez um contrato, alguma burocracia. Mas quando viu o brasão do tribunal e o nome de Letícia no papel, o estômago virou. Era a notificação formal do pedido de tutela compartilhada. Mas não era só isso. Dentro do envelope, tinha um anexo com vários argumentos. Acusações de negligência, prints de mensagens, histórico escolar de Pedro com anotações de comportamento instável e o mais pesado, questionamentos sobre a conduta da cuidadora. Mariana. Rodrigo voltou para casa com o envelope na mão como se carregasse um tijolo. Subiu direto para o quarto, trancou a porta e leu tudo. Tinha trechos que pareciam inventados, outros distorcidos. Letícia tinha reunido cada mínimo deslize do passado, até mesmo coisas antes da morte da irmã. Pegou datas, nomes, horários e juntou num documento que parecia escrito por alguém obcecado. Rodrigo ligou para ela na hora. Não gritou, mas a voz dele veio seca, firme. Você foi longe demais. Letícia, do outro lado da linha, respondeu como se estivesse falando do tempo. Eu só quero proteger meu sobrinho. Você quer controle. É diferente. Ela deu uma risada curta. Você se envolve emocionalmente com uma funcionária e acha que tá tudo bem. O menino tá num ambiente sem estrutura, com uma mulher que ninguém conhece direito. Isso não é cuidar. Isso é irresponsabilidade. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Você realmente quer fazer isso? Já tô fazendo. E se você não perceber o tamanho da merda que tá criando, a justiça vai te mostrar. Ela desligou. No mesmo dia, Mariana percebeu que algo estava estranho. Rodrigo estava mais calado, mais tenso. Não conseguiu fingir por muito tempo. Chamou ela para conversar na sala de estar, quando Pedro já estava dormindo. A Letícia entrou com tudo. Fez o pedido oficial. E te atacou também. Usou seu nome, falou do seu passado. Disse que vai levantar tudo. Mariana fechou os olhos por um segundo. Não parecia surpresa. Eu imaginei que ela fosse fazer isso. Pessoas assim não aceitam perder espaço. Rodrigo sentou no sofá com força. Ela tá querendo te pintar como uma ameaça. Dizer que você não tem preparo, que é uma desconhecida, que eu me envolvi com você e por isso não sou mais capaz de cuidar do meu filho com equilíbrio. Mariana não respondeu de cara. Foi até a janela. Olhou para a rua escura, as luzes dos carros passando lá embaixo. Ela vai achar o que quiser, Rodrigo. Porque quem procura erro, inventa se não encontrar. Mas o Pedro sabe quem eu sou. E você também. Rodrigo passou, a mão no rosto. Eu não posso deixar isso te atingir. Se for preciso, eu afasto você por um tempo. Ela virou na hora, com o olhar firme. Não. Se você fizer isso, ela ganha. Não é só sobre mim. É sobre o que a gente tá construindo aqui. Sobre o que o Pedro tá sentindo. E ele tá sentindo. Você viu isso. Rodrigo encarou ela em silêncio. Sabia que ela estava certa. Mas o medo dele não era pequeno. Nos dias seguintes, Letícia começou a aparecer mais. Não na casa, mas em lugares que incomodavam. Apareceu na porta da escola de Pedro, dizendo que era tia e queria ver o ambiente. Fez perguntas para a coordenadora. Ligou para a terapeuta que atendeu Pedro por 3 meses, puxando conversa como se fosse só para entender melhor. Rodrigo soube disso por terceiros. A escola ligou. A terapeuta mandou mensagem. Todo mundo achava estranho, mas ninguém tinha o que impedir. Ela era parente e agia com aquele jeitinho educado que mais irritava do que ajudava. Mariana começou a ser observada. Um homem que ela não conhecia apareceu 2 vezes do outro lado da rua da casa, dentro de um carro parado. Rodrigo achou estranho e mandou o segurança verificar. Não deu tempo de confirmar nada. Mas Mariana sabia o que era. Letícia tinha colocado alguém para seguir. E ela não se assustou. Já tinha vivido coisa parecida antes. O clima na casa ficou pesado. Pedro começou a sentir. Voltou a se isolar um pouco. Dormia menos. Se mostrava mais inquieto. Rodrigo viu isso e ficou com ainda mais raiva. Era a prova de que o ambiente afetava o menino.
que aquela proteção da Letícia era só uma desculpa para controlar. Uma noite, depois que todos dormiram, Rodrigo desceu até a cozinha. Encontrou Mariana sentada, tomando um chá, com os olhos cansados. Ele puxou a cadeira e sentou do lado. Me desculpa por isso tudo. Ela olhou para ele. Você não tem que se desculpar pelo que ela faz, mas tenho que te proteger. E proteger o Pedro também. E agora eu tô falhando com os dois. Mariana abaixou a cabeça por um segundo. Quando levantou, os olhos dela estavam úmidos. Rodrigo, se um dia isso aqui acabar, se ela conseguir tirar o Pedro de você, eu só quero que você lembre que ele foi feliz. Por um tempo. De verdade. Não importa o que ela diga, o que ela invente. A verdade mora aqui dentro. Rodrigo segurou a mão dela. Não foi romântico. Foi humano. Foi desespero misturado com gratidão. Ela apertou de volta. E ficaram ali, em silêncio. Dois adultos com medo, mas juntos. Era 4 de manhã quando Mariana acordou mais cedo do que o costume. O céu ainda estava escuro e a casa silenciosa. Não era o silêncio calmo de dias bons. Era aquele silêncio carregado de decisão. Ela ficou um tempo sentada na beira da cama, olhando o celular apagado na mão, sem mexer. Respirava fundo e passava os dedos nos próprios joelhos, como quem ensaia o que vai dizer. Ela sabia que não tinha mais como continuar. Não depois de tudo o que Letícia tinha feito. Não depois de sentir que a qualquer momento podia ser tratada como um problema, e não como parte da solução. E o pior, ela já sentia que a tensão estava atingindo o Pedro. Isso doía mais do que qualquer ataque da justiça, mais do que qualquer ameaça no papel. Mariana foi até o banheiro, lavou o rosto, prendeu o cabelo e trocou de roupa em silêncio. Depois, passou pela cozinha e pegou um copo d'água. Não tinha fome, não tinha sono. Tinha só uma decisão na garganta. Rodrigo apareceu no corredor com cara de quem também tinha dormido mal. Vestia uma camiseta amassada, o cabelo bagunçado. Ele viu ela ali, parada na cozinha, e sentiu. Não precisou de palavras. Sabia o que vinha. Você vai sair? Ela demorou 2 segundos para responder. Foi o tempo de escolher as palavras mais leves. Preciso. Rodrigo ficou parado. O peito dele apertou na hora, mas ele não deixou a voz tremer. Você não precisa. A gente resolve isso juntos. Ela balançou a cabeça. Rodrigo, eu gosto do Pedro. Muito. Eu me apeguei a esse menino de um jeito que eu nem sei explicar. E talvez esse seja o problema. Eu tô no meio de uma briga que não é minha. Uma guerra de família. Eu sou só uma funcionária no papel. E Letícia sabe disso. Ela vai usar isso até o fim. E o Pedro tá sentindo tudo. Rodrigo deu um passo na direção dela. Mas você não é só uma funcionária. Você é a única pessoa que ele realmente confia. Ele sorri com você. Ele se solta. Ele cresceu. Isso não tem como apagar. Ela abaixou o olhar. É por isso que eu vou. Porque se eu ficar, ela vai usar isso contra ele. Vai dizer que eu manipulei ele. Vai tirar tudo o que a gente construiu e transformar em algo sujo. Eu não posso ser usada. Assim. Rodrigo ficou em silêncio. O coração batia forte. A cabeça girava. Ele não sabia o que fazer. Pela primeira vez, sentiu medo real de perder. E o que eu falo pra ele? Que você foi embora porque a gente teve medo? Fala a verdade. Que eu fui embora porque amava tanto cuidar dele que preferi sumir a machucar. Rodrigo engoliu seco. Você acha que ele vai entender? Não. Mas vai sentir. E com o tempo, vai seguir em frente. Crianças têm essa força que a gente perde quando cresce. Ela colocou a mochila nos ombros. Uma mochila que já estava pronta desde a noite anterior. Isso doeu ainda mais. Ela já sabia que ia embora. Só estava esperando o momento certo. Rodrigo olhou para ela por longos segundos. Não disse, fica. Não disse, eu preciso de você. Mas tudo nele gritava isso.
Ela encostou a mão no braço dele. Foi um toque rápido, mas cheio de coisa que não coube nas palavras. Cuida dele, mesmo quando ele não demonstrar, mesmo quando ele te afastar. Ele sente tudo. Rodrigo assentiu com a cabeça. A voz não saiu. Ela virou e saiu pela porta da frente. Pedro acordou pouco depois. Saiu do quarto com o dinossauro na mão, cabelo bagunçado, olhos ainda meio fechados. Procurou Mariana pela casa. Chamou do jeito dele. Não foi um nome inteiro, mas foi uma tentativa. Rodrigo se abaixou, pegou o filho no colo e disse baixinho: "Ela foi embora, filho, mas ela não esqueceu de você." Pedro ficou quieto, não chorou, mas encostou a cabeça no ombro do pai e apertou o bicho de pelúcia com mais força, como se tentasse agarrar o que ainda restava dela ali. Naquela noite, a casa estava diferente. Os brinquedos estavam no mesmo lugar, os móveis também. Mas tudo parecia mais vazio. Rodrigo passou pelo quarto de hóspedes e ficou olhando a cama arrumada, o caderno da Mariana ainda sobre o criado mudo. Abriu o caderno. Estava cheio de anotações, horários, reações do Pedro, pequenos avanços. E no final, uma folha solta. Ele é mais forte do que parece. E você também. Rodrigo fechou os olhos. Segurou o choro. Não porque queria ser forte, mas porque sentia que se deixasse cair uma lágrima, tudo desmoronava. Foi até o quarto do filho, se deitou ao lado dele e ficou ali em silêncio, esperando passar. Rodrigo chegou no fórum com o estômago revirado. Tava chovendo fraco, aquele tipo de chuva que não molha, mas incomoda. Ele segurava um guarda-chuva pequeno numa mão e a pasta de documentos na outra. Ao lado, o advogado falava sem parar, cheio de termos técnicos, mas Rodrigo só ouvia o barulho do coração dele, martelando no peito. Não era medo de perder um processo, era medo de perder o filho. Lá dentro, o ambiente era frio. Sala clara, paredes lisas, 2 mesas de frente, uma juíza séria atrás do balcão de madeira. Letícia já estava lá, sentada com cara de vitoriosa, acompanhada do advogado particular e de uma mulher que ele não reconheceu de primeira. Depois descobriu que era uma psicóloga contratada por ela. Rodrigo respirou fundo, se sentou e olhou para o lado. A cadeira onde Mariana deveria estar estava vazia. O advogado dele puxou um bloco de anotações. Rodrigo mantinha os olhos fixos na mesa, tentando não pensar. Pensar doía. Pensar levava direto para a falta que Mariana fazia. Não só por causa da presença dela com Pedro, mas porque ela sabia se comunicar com o mundo de um jeito que ele ainda não dominava. A juíza começou, formal, reta, sem rodeios. Fez as perguntas básicas, confirmou os dados, e em pouco tempo Letícia já estava com o microfone em mãos. A fala dela foi calma, bem ensaiada. Começou dizendo que não estava ali por vingança, mas por preocupação. Reforçou a ligação com a irmã falecida. Disse que sempre teve carinho por Pedro, que queria apenas o melhor para ele. Depois mudou o tom, como quem escava devagar. Ela disse que Rodrigo era ausente, emocionalmente instável, e que se envolveu romanticamente com a cuidadora, comprometendo o ambiente da criança. Citou a saída repentina de Mariana como algo suspeito, algo que precisava ser investigado. Rodrigo olhava para frente, controlando a respiração. Se ele abrisse a boca naquele momento, ia falar o que não podia. A juíza ouviu tudo. O advogado de Letícia entregou documentos, fotos, testemunhos. A psicóloga levantou pontos sobre vínculo afetivo condicionado, como se o progresso de Pedro fosse um efeito colateral de uma relação mal conduzida. Rodrigo apertava os punhos. A cada frase, a imagem de pai que ele tentava construir era desmontada como se fosse feita de papel. Chegou a vez dele falar. O advogado o orientou a manter a calma, responder com firmeza. Rodrigo respirou fundo e falou com a voz mais segura que conseguiu. Eu sou um homem imperfeito, mas eu sou o pai do Pedro. Eu erro, eu aprendo, e principalmente, eu tô presente. Tô aqui, tô com ele todo dia. Quando ele chora, sou eu quem segura. Quando ele come, sou eu quem senta ao lado.
Quando ele acorda assustado, sou eu quem deita com ele até passar. E a Mariana? A Mariana foi a única pessoa que conseguiu alcançar ele de verdade. E não foi porque ela me manipulou, foi porque ela viu ele, coisa que nem eu consegui ver por muito tempo. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A juíza anotava. Letícia bufou. Depois disso, chamaram Pedro. Rodrigo sabia que seria difícil, mas não imaginava que doeria tanto ver o filho entrar naquela sala, segurando forte a mão de uma funcionária da justiça, os olhos arregalados, o corpo todo tenso. Ele usava uma camisa branca e uma calça social que não combinava com ele. Parecia pequeno demais naquele lugar grande demais. A juíza fez perguntas leves. Pedro não respondeu, só mexia as mãos. Depois olharam vídeos. Um deles era de Pedro brincando com Mariana. Outro, mais antigo, mostrava ele completamente alheio, num canto da escola, isolado. Compararam os dois momentos. A juíza olhou para Rodrigo. Quem gravou isso? Fui eu. Ela assentiu, anotando. A audiência se arrastou por quase 2 horas. Quando tudo parecia se encaminhar para o fim, Pedro soltou um som. Não foi uma palavra. Foi um barulho agudo, desconfortável. Ele puxou a camisa, se levantou da cadeira e começou a andar em círculos. A funcionária tentou acalmá-lo. Não conseguiu. Rodrigo levantou na hora. O advogado tentou segurá-lo, mas ele foi até o filho. Pedro. Ei. Filho. Tô aqui. Tá tudo bem. Pedro olhou para ele com o rosto vermelho. Tava num ponto de estresse que Rodrigo já conhecia. Era como se tudo ali tivesse apertando demais. Luz, som, pessoas, perguntas, olhares. Tudo. Rodrigo se ajoelhou na frente dele. Você quer ir embora? Quer? Pedro não respondeu, mas encostou a testa no ombro do pai. Firme, quase empurrando. A juíza deu um sinal com a mão. Permitiu a saída da criança. Rodrigo saiu com ele no colo, devagar, sem pressa. Passou pela porta com o filho abraçado no peito. Do lado de fora, sentou num banco do corredor. Pedro ficou ali, respirando forte. Rodrigo também. Uma mulher de blazer azul se aproximou. Ele levantou o olhar. Era a juíza. Senhor Rodrigo, seu filho confia em você. Rodrigo não respondeu. Só assentiu com a cabeça, apertando o filho no colo. Ela voltou para a sala. A porta se fechou. Rodrigo ficou ali, esperando. E tudo dentro dele era um pedido. Que a verdade, só dessa vez, fosse suficiente. 2 dias depois da audiência, Rodrigo estava sentado na sala com o celular na mão. Mexia sem foco, abrindo aplicativos e fechando sem ver nada. Pedro estava no quarto com a terapeuta da escola, brincando com bloquinhos. O menino já parecia mais calmo, mas Rodrigo ainda sentia que o filho estava em modo alerta. Como se qualquer movimento diferente pudesse ser um novo susto. O interfone tocou. Era o segurança do prédio. Senhor Rodrigo. Acho que é melhor o senhor ver isso. Rodrigo desceu até a portaria. O segurança entregou um envelope amassado. Sem remetente. Sem nada. Só o nome dele escrito à mão. Rodrigo abriu ali mesmo. Dentro tinha cópias de um boletim de ocorrência, uma reportagem antiga impressa e um bilhete curto. Ainda acha que ela é confiável? O coração dele acelerou. Leu as folhas de uma vez só. O boletim dizia que, anos atrás, uma adolescente chamada Mariana da Silva tinha sido levada para a delegacia por suspeita de furto em uma loja. A reportagem usava termos pesados, mesmo sem detalhes completos. Falava de um grupo de meninas que agiam juntas. E Mariana estava entre os nomes. Rodrigo voltou para o apartamento sem saber o que pensar. Subiu direto para o quarto de hóspedes. Mariana não estava. Perguntou para a funcionária, que disse que ela tinha saído para resolver umas coisas e voltava logo. Quando ela chegou, ele já estava esperando na sala, sentado com um envelope na mesa. Mariana entrou tirando o casaco e sentiu o peso no ar na hora.
O que foi? Rodrigo apontou pro envelope. Chegou isso pra mim hoje. Ela pegou, abriu, olhou rápido, fechou os olhos. Ficou em pé, imóvel por alguns segundos. Eu já imaginei que isso podia voltar. Rodrigo ficou quieto. Não queria julgar, mas também não conseguia ignorar. É verdade? Ela sentou. Os olhos dela estavam calmos, mas tristes, Eu tinha 17 anos. Minha mãe estava desempregada, meu pai tinha sumido. A gente não tinha comida em casa. Eu fui com uma amiga numa loja. A ideia era pegar umas coisas pequenas. Pão, leite, sabão. Acabou dando errado. Me pegaram. Fui levada para a delegacia. Passei horas lá. Depois soltaram. Nunca fui condenada. Era ficha limpa. Mas isso ficou. Rodrigo escutava tudo com atenção. A voz dela não tremia. Não tentava se defender. Só contava. Você não tentou apagar isso? Apagar como? A internet não esquece. Quem quiser cavar, acha. E a Letícia quis. Cavar até o fundo. Rodrigo passou a mão no rosto. Estava dividido entre a indignação por estarem usando aquilo contra ela e a frustração por não saber antes. Por que você nunca me contou? Porque isso não me define. Eu tenho vergonha, sim, mas isso não é quem eu sou. Eu poderia ter mentido, escondido, mudado de nome, mas preferi ser quem eu sou de verdade. E se isso custa meu emprego, minha credibilidade, minha paz? Então paciência. Eu não tô fugindo. Rodrigo olhou para ela por longos segundos. Tinha tanta coisa passando na cabeça dele que ele nem conseguia organizar. Mariana segurava o envelope como quem segura uma pedra. Você confia em mim, Rodrigo? Ele demorou. Confio. Mas agora você vai ter que me ajudar a mostrar isso pro juiz. Porque eles vão usar esse papel como se fosse uma bomba. Mariana assentiu. Eu vou depor. Podem me chamar. Eu não tenho nada a esconder. Na semana seguinte, a audiência continuou. Mariana foi chamada como testemunha. Rodrigo ficou no fundo da sala, observando ela entrar, simples como sempre, mas com uma postura que fazia a sala toda olhar. A juíza perguntou sobre o passado, sobre o boletim. Mariana contou do mesmo jeito que contou para Rodrigo. Sem rodeios, sem drama, sem desculpas. Só a verdade. Eu errei. Mas isso não fez de mim uma pessoa ruim. E muito menos uma ameaça para uma criança. O advogado de Letícia tentou apertar. Fez perguntas insinuando que Mariana podia ter se aproximado de Rodrigo com interesse. Que ela sabia demais sobre o garoto e usava isso para manipular. Mariana respondeu tudo com firmeza. Mas teve uma hora que ela se virou para a juíza e disse algo que calou a sala. Eu nunca precisei de nada dele. Só do sorriso do filho dele. Isso para mim sempre foi mais valioso do que qualquer salário. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. O peito dele parecia cheio demais. Na saída do tribunal, Mariana estava de cabeça erguida. Rodrigo se aproximou, ficou ao lado dela, sem dizer nada. Ela olhou para ele, com uma cara de: pronto, agora você sabe tudo. Ele só falou: eu tô com você. Ela respirou fundo. Até onde der, até o fim. Rodrigo já tinha dormido mal a semana inteira. A cada dia, surgia mais um estresse. Uma ligação de advogado, uma nova exigência do juiz, um comportamento estranho de Pedro. Mais fechado, mais irritado. Era como se a pressão da briga judicial estivesse apertando o menino por dentro. E Rodrigo sentia na pele a culpa de não conseguir blindar o filho daquilo. Numa noite chuvosa, ele estava na sala sozinho. Pedro tinha acabado de dormir. Mariana estava no quarto de hóspedes. A TV estava ligada, mas ele não estava assistindo. Estava com o notebook no colo, respondendo e-mails da empresa, quando chegou uma mensagem. Era de Marcos, um ex-funcionário de confiança que hoje tocava uma consultoria financeira. A mensagem dizia: Rodrigo, eu não queria me meter, mas tem um negócio estranho que você precisa ver. É sobre Letícia. Rodrigo respondeu na hora. 5 minutos depois, Marcos ligou por vídeo e mostrou os documentos na tela. Eram extratos, registros públicos,
movimentações em nome de uma empresa pequena, registrada no nome de Letícia, e de um homem que já tinha sido investigado por fraudes. A empresa mal tinha atividade, mas nos últimos meses recebeu depósitos de valores bem altos, em datas muito próximas às ações dela contra Rodrigo. Rodrigo franziu a testa. Isso pode ser coincidência? Marcos balançou a cabeça. Pode. Mas aí vem a parte que complica. Esses valores vieram de contas jurídicas de 2 escritórios de advocacia. E um deles é justamente o escritório que representa ela no processo. Rodrigo ficou em silêncio, o sangue fervendo. Ela tá lavando dinheiro? Não posso afirmar isso, mas posso dizer que tem coisa errada aí. E tem mais. Ela tá com dívidas no nome dela em 3 estados. E tem um financiamento em aberto em nome do Pedro. Como ela conseguiu isso sem ser responsável legal, eu não sei. Mas conseguiu o documento. Rodrigo travou. Era como se tudo se encaixasse de repente. Ela quer a guarda do Pedro, para ter acesso ao nome dele, ao dinheiro, ao que ele tem direito. Marcos confirmou. Exato. E eu conheço gente que pode te ajudar a montar isso como um dossiê para apresentar no tribunal. Mas você tem que agir agora, antes que ela suma com provas ou mexa mais. Coisa. Rodrigo desligou a ligação e levantou da cadeira com um impulso. Foi direto pro quarto de Mariana e bateu na porta. Ela abriu na mesma hora, com o rosto cansado. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo entrou. Eu descobri por que a Letícia tá fazendo tudo isso. Não é pelo Pedro, nunca foi. Ela tá afundada em dívida, tá lavando dinheiro e tá usando o nome do meu filho para conseguir crédito, financiamento. Tem coisa suja por trás de tudo. Mariana arregalou os olhos. Você tem como provar? Tô reunindo tudo agora. E amanhã eu vou apresentar no tribunal. Só que eu preciso que você esteja comigo, do meu lado. Ela assentiu. Tô com você. Na manhã seguinte, Rodrigo entrou na sala do fórum com outra postura. A juíza mal tinha começado a sessão quando ele pediu a palavra. Entregou um envelope grosso com os documentos, os prints, as informações organizadas. A juíza demorou um pouco para folhear tudo. Enquanto isso, Letícia ficava muda, com o rosto começando a perder a cor. O advogado dela tentava manter a pose, mas dava para ver que estava sem chão. Quando a juíza olhou para Letícia de novo, o clima da sala já tinha virado. Senhora Letícia, a senhora confirma esses dados? Ela gaguejou, tentou justificar, disse que não reconhecia os documentos. Mas estava na cara. A farsa estava desmontando ali, na frente de todo mundo. A juíza suspendeu a sessão para analisar tudo com mais calma, mas a expressão dela já dizia muito. Na saída da sala, Letícia passou por Rodrigo e Mariana sem dizer uma palavra. O olhar dela agora era outro. Já não era mais o da mulher que se achava no controle. Era o de quem sabe que perdeu. E que dessa vez não tem para onde correr. Rodrigo segurou a mão de Mariana no corredor. Agora a verdade tá com a gente. A sala estava cheia. O tipo de cheio silencioso, onde ninguém se move sem motivo. Rodrigo estava sentado na primeira fileira, com o advogado ao lado. O ar-condicionado gelado batia direto no pescoço, mas ele mal sentia. Mariana chegou alguns minutos depois, com a mesma expressão de sempre. Firme, sem mostrar o que sente, mas com o olhar de quem tá atenta a tudo. Sentou do lado de Rodrigo e deu um leve aceno. Ele respondeu só com um olhar. Não tinha mais nada para dizer. Agora era só esperar. Letícia entrou por último. Usava uma roupa mais discreta do que o normal, cabelo preso, maquiagem apagada. A diferença estava na postura. Ela parecia menor. Carregava uma bolsa apertada no braço, como se segurasse o próprio equilíbrio. O advogado dela cochichava coisas no ouvido dela o tempo todo. Ela só balançava a cabeça. A juíza chegou logo em seguida. Todos se levantaram. Ela sentou, ajeitou os papéis e começou a falar. A voz dela era calma, mas firme. Não estava ali para enrolar. Nos últimos dias, recebemos documentos relevantes que apontam movimentações financeiras incompatíveis com a declaração da parte autora.
A senhora Letícia Andrade. O advogado de Letícia tentou interromper. Ela levantou a mão. Eu vou ouvir a defesa. Mas antes, quero deixar claro que estamos tratando da vida de uma criança. E nesse tribunal, o bem-estar dela vem antes de qualquer disputa pessoal ou familiar. Rodrigo respirou fundo pela primeira vez. Mariana continuava firme. A juíza abriu o envelope com os extratos e balançou a cabeça enquanto lia. Mostrou um dos documentos para o perito da corte, que confirmou os dados. A partir deste momento, e com base nas evidências apresentadas, suspendo temporariamente o pedido de guarda da senhora Letícia e abro uma investigação sobre uso indevido do nome do menor para fins financeiros. Letícia ficou branca. O advogado dela pediu a palavra. Começou a soltar um discurso cheio de palavras bonitas, falando em má interpretação, equívocos contábeis, movimentações legítimas. Mas a juíza nem piscava. Senhor, eu vi esses papéis. E não há como justificar um financiamento em nome de uma criança sem autorização legal. Rodrigo apertou os punhos em silêncio. A juíza virou os olhos para ele. Senhor Rodrigo, apesar das preocupações levantadas no início do processo, o senhor demonstrou estar envolvido ativamente na criação do seu filho, com apoio de profissionais e uma cuidadora que, apesar de questionamentos, se manteve íntegra durante todo o processo. Rodrigo olhou de relance para Mariana. Ela não mexeu um músculo. A decisão do tribunal é: a guarda de Pedro Vasconcelos permanece exclusivamente com o pai, Rodrigo Vasconcelos, sem direito de interferência por parte da requerente, Letícia Andrade. E por precaução, determino: medida protetiva. A senhora Letícia deve manter uma distância mínima de 500 metros do menor até segunda ordem. A sala ficou em silêncio por um segundo inteiro. Rodrigo soltou o ar que parecia estar preso há semanas. Mariana fechou os olhos devagar, num gesto quase imperceptível. Letícia se levantou devagar, com o rosto duro, vermelho. O advogado dela pegou a pasta e saiu puxando ela pelo braço, sem escândalo, sem fala, mas dava para ver a derrota estampada no corpo inteiro dela. Do lado de fora, Rodrigo e Mariana sentaram no banco do corredor. Ele estava com as mãos tremendo. Ela pegou um papel da bolsa e ofereceu, rindo de leve. Quer enxugar esse suor aí? É suor, é nervoso, é alívio. Sei lá o que é isso, é tudo junto. Rodrigo olhou para ela com os olhos cheios, mas não chorou. Gente venceu, ela respondeu baixo. Pedro venceu. Nesse momento, o celular de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem da terapeuta da escola. Ele abriu. Hoje o Pedro participou da rodinha. Sentou com os colegas. Pegou na mão de um. Foi rápido, mas foi lindo. Rodrigo mostrou a mensagem para Mariana. Ela leu. Ficou um tempo olhando para a tela. Depois, levantou o olhar e sorriu. A gente tá no caminho certo. Rodrigo pegou a mão dela. E dessa vez, ninguém vai atrapalhar. A semana tinha começado bem. Pedro estava reagindo de forma mais aberta. Na escola, a terapeuta mandava mensagens animadas, dizendo que ele estava ficando mais tempo com os outros, que aceitava estímulos visuais, que até encostava nos colegas com menos resistência. Rodrigo estava em paz. Mariana também. Pela primeira vez, parecia que tudo tinha se encaixado. Na sexta, por volta das 4 da tarde, Pedro estava quieto no sofá, abraçado no dinossauro de pelúcia. Mariana notou que ele não tinha comido direito no almoço, mas achou que era só falta de apetite. Rodrigo também não percebeu nada demais. Até que do nada, o menino começou a tremer. Foi rápido. Primeiro a respiração pesada. Depois o corpo quente. Muito quente. Os olhos vermelhos. As mãos contraídas. Mariana encostou a mão na testa dele e sentiu como se tivesse encostado em uma panela fervendo. Rodrigo! Vem aqui! Rodrigo saiu correndo do escritório. Viu Mariana ajoelhada no chão com Pedro no colo. O menino suava frio, com a pele empapada. A respiração começou a falhar. Ele tá com febre muito alta. Precisa ir pro hospital. Agora. Rodrigo não hesitou.
Pegou o menino no colo. Mariana pegou uma bolsa com documentos e um casaco, e eles saíram correndo. No carro, o silêncio era quebrado só pelo som da respiração pesada de Pedro e pelas frases curtas de Mariana. Calma, filho. Já estamos indo. Fica comigo. Tá tudo bem. Rodrigo dirigia como se a cidade fosse um videogame. Ultrapassava, cortava, avançava sinal. Não ouvia mais nada além do próprio coração batendo no ouvido. Chegaram no hospital em menos de 15 minutos. Rodrigo pulou do carro com o filho no colo e correu para a recepção. Mariana veio logo, atrás explicando tudo com calma para a enfermeira. Foram atendidos imediatamente. A médica examinou Pedro e pediu uma série de exames. Suspeita de infecção viral. Talvez dengue, talvez algo mais. Precisavam esperar. Rodrigo e Mariana ficaram sentados num banco comprido, em frente ao quarto onde Pedro foi internado para observação. Os dois estavam suando com o corpo duro, mas o coração mole. Ele tá com muito medo, disse Rodrigo, olhando pro chão. Mariana olhou para ele. A gente também. Rodrigo virou o rosto para ela. Eu nunca vi ele assim. Parece que vai sumir dos meus braços. Eu sempre tenho medo de perder ele. Mas hoje, eu senti que podia ser real. De verdade. Mariana respirou fundo, olhando para a porta do quarto. Ele vai sair dessa. Pedro é forte. Mais do que a gente acha. Rodrigo segurou o choro, os olhos vermelhos, a mão trêmula. Você acha que eu fui bom pai nesse tempo todo? Mariana virou o rosto para ele. Não respondeu de primeira. Você virou um pai de verdade quando parou de tentar consertar o Pedro. E começou a amar o Pedro como ele é. Rodrigo olhou para ela com os olhos cheios. E você virou tudo. Ela franziu a testa, confusa. Como assim? Rodrigo engoliu seco. Eu nunca disse isso, porque estava com medo de atrapalhar. Mas você não foi só uma cuidadora. Você foi o elo entre mim e ele. Você foi meu chão. Você me ensinou a ver meu próprio filho. E toda vez que você entra num ambiente, parece que tudo fica mais leve. Ela respirou fundo, sem desviar o olhar. Rodrigo, ele continuou. Eu não tô falando de gratidão. Não tô falando de empolgação. Tô falando de amor. Real. Amor que veio no susto. Que começou no meio da dor. Mas que ficou. Mariana fechou os olhos por um segundo. Você tem certeza disso? Ou só tá com medo de me perder? Ele respondeu sem pensar, os dois. Mas um não anula o outro. A porta do quarto se abriu devagar. Uma enfermeira apareceu. Ele tá mais estável. A febre baixou um pouco. Querem ver ele? Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Rodrigo entrou no quarto primeiro. Pedro estava deitado, com um soro no braço, os olhos entreabertos. Mariana ficou do lado esquerdo da cama, Rodrigo do direito. Pedro mexeu os olhos. Viu os dois ali. E esticou, a mão devagar. Rodrigo segurou. Mariana cobriu a mão deles com a dela. Ficaram assim, os três. Juntos. E naquele quarto branco, com cheiro de remédio e barulho de monitor, o amor ficou mais claro do que nunca. A alta do hospital veio numa manhã clara, com sol batendo forte na janela do quarto. Pedro estava sonolento, mas bem melhor. A febre tinha ido embora e os exames mostraram que o susto passou. Só um vírus forte, nada grave. Mas para quem vive com o coração na mão, foi o suficiente para mudar tudo. Rodrigo ajeitava a mochila nas costas enquanto Mariana dobrava o casaco, de Pedro. O menino já estava no colo do pai, com os olhos meio fechados e a mão segurando firme o dinossauro surrado de pelúcia. Na saída do hospital, Mariana segurou a porta do carro e esperou. Rodrigo colocou o filho com cuidado na cadeirinha e fechou a porta devagar. O caminho para casa foi silencioso, não de tensão, de paz. Naquela noite, Rodrigo preparou a janta. Nada elaborado. Arroz, ovo mexido, um pouquinho de frango desfiado do jeito que Pedro gostava. Mariana ficou sentada na bancada, observando ele com um sorriso discreto. Não tinha mais aquele nervosismo de quem tá pisando em chão instável.
Era como se finalmente tivesse espaço para respirar. Quando Pedro terminou de comer, Rodrigo enxugou a boca dele com o guardanapo, depois pegou o menino no colo e ficou ali por um tempo. Mariana olhava aquela cena e lembrava de quando chegou na casa. Era outro homem, outro pai, outro Pedro. Mais tarde, depois que o menino dormiu, eles ficaram sentados no sofá, com uma xícara de chá na mão e um cobertor fino jogado por cima das pernas. A TV passava um programa qualquer, mas ninguém prestava atenção. Rodrigo olhava para o nada com aquele ar de quem tá pensando longe. Você sabe que agora a vida vai mudar, né? Disse ele, sem tirar os olhos da TV. Mariana virou o rosto. Vai. E vai ser bom. Pela primeira vez a gente tem espaço para viver o que quiser. Sem medo, sem ameaça. Ela respirou fundo. Rodrigo, eu preciso ir com calma. Eu carrego coisas também. Medo de virar dependente, de me perder nisso. Eu não quero ser só a cuidadora que virou par romântico. Eu quero ser alguém inteiro do seu lado. Rodrigo virou para ela com calma. Você já é. Ela ficou em silêncio, mas os olhos dela disseram tudo. Nos dias seguintes a casa foi ganhando outro ritmo. Pedro estava mais leve, acordava sorrindo. Fazia sons, apontava coisas. Ele ainda não falava frases, mas se expressava com os olhos, com os gestos. E pela primeira vez, Rodrigo entendia tudo sem precisar de tradução. Eles começaram a fazer pequenas rotinas. Café da manhã juntos, passeios curtos no parque, idas ao mercado com Pedro dentro do carrinho, apontando frutas. Mariana criou um quadro na parede com ícones que ajudavam Pedro a visualizar o dia. Rodrigo ajudava a colar os papéis e até sugeria ideias. Coisas simples. Hora de brincar, hora de comer, hora do silêncio. Funcionava. Uma condição. Tarde, Pedro caiu e ralou o joelho. Rodrigo correu, limpou, passou o curativo. O menino chorou pouco. Quando viu o pai ali, de joelhos no chão, com as mãos tremendo e o olhar calmo, se calou. Encostou a testa no ombro dele e ficou. Mariana viu a cena de longe. Chorou sozinha no banheiro. Rodrigo começou a trabalhar de casa mais vezes. Deixava o computador aberto na mesa da sala. Fazia reuniões rápidas, mas ficava por perto. Não era mais um visitante na própria casa. Era parte da vida do filho, da rotina, das descobertas. E Mariana já não era só apoio. Era companhia. Num sábado à noite, depois de colocar Pedro para dormir, eles ficaram na varanda com uma taça de vinho. Rodrigo olhou para ela e disse: Você ainda tem medo? Ela respondeu com sinceridade. Tenho, mas agora ele não me trava mais. Rodrigo esticou a mão. Mariana colocou a dela por cima. Ficaram assim, sem beijo, sem promessa, só presença. No domingo, Pedro acordou agitado. Mariana entrou no quarto e viu ele pulando na cama, fazendo um som novo, repetido. Rodrigo entrou logo depois. O menino olhou para os dois, apontou para Mariana e falou algo que parecia quase Rodrigo arregalou os olhos. Você ouviu isso? Ela ficou parada, com a mão na boca. O menino apontou de novo. Repetiu. Mariana se ajoelhou no chão e abriu os braços. Pedro veio correndo. Caiu no colo dela, rindo. Rodrigo não aguentou. Chorou pela primeira vez, na frente deles dois. Sem vergonha. Sem medo. Era isso. A reconstrução estava ali, nos gestos, nos sons, no silêncio novo. Era feriado. Um daqueles dias em que a cidade parece desacelerar. Rodrigo acordou antes do despertador, com a luz entrando, pelas frestas da cortina. Pedro dormia no quarto ao lado. Mariana já estava acordada. Ele sentiu o cheiro de pão na chapa vindo da cozinha. Desceu devagar, ainda meio sonolento. Quando chegou na cozinha, viu Mariana de costas, mexendo no fogão. Usava uma camiseta larga e o cabelo preso num coque solto. Rodrigo parou e ficou olhando, por um tempo. Sem dizer nada,
Ela virou e sorriu. Tem café? Tem. E tem coisa para te contar também. Rodrigo franziu a testa, meio confuso. Se sentou na cadeira e pegou a xícara. Ela sentou de frente para ele. Não sorriu. Só manteve o olhar firme. Eu nunca contei tudo sobre meu irmão. Você lembra dele, né? Aquele que eu falei que era como o Pedro. Claro que lembro. Ele morreu quando tinha 10 anos. Foi numa noite como essa. Febre alta. Meus pais acharam que era só um resfriado. Não tinham dinheiro, nem coragem de correr para o hospital. Quando resolveram ir, já era tarde. E eu fiquei com isso presa em mim. Rodrigo abaixou a xícara. Mariana continuou. Eu tinha 12 anos e prometi para mim mesma que, se algum dia eu visse uma criança sofrendo e pudesse fazer algo, eu ia fazer. Nem que fosse pouco. Nem que ninguém visse. Rodrigo ficou em silêncio. Mariana olhou para ele e falou mais baixo. O Pedro me lembrou meu irmão no primeiro dia. O olhar, o jeito de fugir do mundo. Mas também me lembrou o que eu não podia mais perder. Quando você me contratou, eu achei que seria mais um trabalho. Mas ele me curou também. Rodrigo se levantou. Deu a volta na mesa e se ajoelhou, na frente dela. Pegou as mãos dela nas dele. Você salvou a gente, e eu não tenho mais medo de dizer isso. Mariana sorriu com os olhos cheios. Pedro apareceu na porta da cozinha naquele momento, bagunçado, com o dinossauro na mão. Olhou os dois ali, ajoelhados, e sorriu. Um sorriso largo, sem som, mas cheio de sentido. Rodrigo se levantou e foi até ele. Bom dia, campeão. Pedro esticou a mão e apontou para o coração dele. Depois apontou para o coração de Mariana. E fez um sinal de juntar os dois. Rodrigo olhou para Mariana. Você viu isso? Ela balançou a cabeça, sem conseguir segurar a emoção. Eu vi. Pedro não sabia explicar. Mas ele entendeu. Sabia que o que morava ali era amor. Naquele instante, sem precisar de nenhuma palavra, eles sabiam que estavam no lugar certo, no tempo certo, e juntos, de verdade.